Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Nesta edição, o Hora Extra vai às ruas acompanhar o trabalho dos oficiais de justiça. Eles mostram as dificuldades que enfrentam para cumprir os mandados judiciais. A importância das férias para a saúde do trabalhador é o tema do Fique Sabendo dessa edição. O presidente da OAB de Goiás comenta como os advogados estão enfrentando a virtualização processual. O oficial de justiça é considerado a longa-manos do Poder Judiciário, ou seja, aquele servidor que, em nome do juiz, vai às ruas para localizar pessoas ou bens envolvidos na disputa judicial. Não é um trabalho fácil. Em geral, o oficial de justiça enfrenta situações inesperadas para cumprir o mandado judicial. O ponto de partida do trabalho do oficial de justiça é o setor de distribuição de mandados. Aqui ele recebe as ordens judiciais que terá de cumprir. Em geral, são mandados de notificação para comparecimento à audiência, citação para o pagamento da dívida trabalhista e penhora de bens da empresa ou pessoa que está sendo acionada na justiça. Nos últimos anos, o número de mandados vem aumentando de forma significativa, sobretudo depois da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. As 13 varas do trabalho de Goiânia, por exemplo, encaminharam quase 40 mil ordens judiciais no ano passado. Aqui na rua, o oficial de justiça começa a realizar de fato o trabalho dele. Cada mandado é uma história diferente, uma situação nova a cada momento que ele precisa administrar para cumprir a determinação da justiça. Neste prédio, situado em bairro de classe média alta de Goiânia, o oficial de justiça se depara com uma situação comum no cotidiano do trabalho dele. A pessoa que tenta se esconder da justiça. E aqui ela diz o seguinte, que eventualmente eu encontro ela na hora do almoço. Aí eu falei, não, à noite eu encontro. Eventualmente eu encontro ela à noite, isso quando ela não dorme na chácara. Ou seja, quer dizer, me deixou numa situação assim que não vale nem a pena ficar retornando aqui, porque você vê que, de repente, uma indisposição, vamos dizer assim, né, da pessoa em receber um oficial de justiça e em receber um mandado. No outro lado da cidade, a oficial de justiça Elizabeth Bittencourt começou cedo o dia de trabalho. Entre os vários mandados que recebeu, irá realizar uma penhora. Ela não enfrenta nenhum problema para entrar na indústria de plástico, que fica no bairro de Campinas, em Goiânia. Ela percorre o interior da indústria para escolher o equipamento que irá garantir a dívida trabalhista, no valor de R$ 22 mil. A oficial de justiça preenche documento em que descreve o estado de conservação do bem penhorado. Beth, qual foi o grau de facilidade ou dificuldade nessa penhora que você está realizando hoje? A dificuldade aqui vai ser só na avaliação da máquina. A empresa não tem problema, a pessoa atende muito bem, nós não temos problema nenhum aqui com o pessoal. Mas nós temos que fazer uma pesquisa de valor da máquina, porque é uma máquina não muito usual. O senhor vai recorrer dessa penhora? É lógico que vou. É um direito meu, né? Jamais abrirei mão do meu direito. Agora vamos acompanhar outra oficial de justiça, a Zélia Valença. Ela saiu de Goiânia e está viajando para cumprir mandados em 2 cidades do interior do estado. O primeiro mandado é uma citação para o dono de uma construtora pagar dívida trabalhista. Estamos na cidade de Guapó e ela conversa com moradores para tentar localizar o endereço da empresa. Parece que não é seu dia de sorte. Ninguém conhece o dono da empresa. A oficial de justiça ainda tenta encontrar a construtora na saída da cidade, mas o endereço indicado no mandado não é suficiente para ajudá-la a obter êxito. E aí, Zélia, conseguiu localizar? Não, infelizmente não consegui localizar. Qual a dificuldade que você tem para encontrar esses endereços? Nesse caso aqui é uma carta precatória e a indicação que veio foi muito pouco, apenas a indicação de 1 quilômetro 230 numa rodovia. Zélia, então, parte para cumprir o segundo mandado. Ela viaja agora em direção ao município de Varjão. Zélia, você costuma andar muito assim quando cumpre esses mandados na zona rural? Na zona rural geralmente fica bem distante, né, de Goiânia, muitas delas, e às vezes a gente tem que rodar durante muito tempo. Né? Você anda sozinho? Sempre sozinha, a gente é oficial de justiça, cumpre os mandados sozinha. Sua missão é localizar testemunha na sede de uma fazenda para entregar uma notificação de audiência. Achar o endereço nessas condições não é fácil. É preciso enfrentar os desafios de um autêntico rally. Apesar da linda paisagem e da tranquilidade do gado,
A estrada de chão batido tem ainda o desconforto da poeira, dos mata-burros e dos buracos. Quando localiza a fazenda, aparece a surpresa nada agradável. Depois de percorrer mais de 30 quilômetros de estradas esburacadas e bastante poeira, enfrentando o sol, o calor, a Zélia chegou nessa sede aqui que parece ser onde mora a testemunha. Zélia, ela está? Não, a pessoa que mora aqui, que se chama Irani, ela não está. Eu encontrei um senhor, José Maria Ferreira da Silva, que não sabe o nome completo da patroa dele. Ele só tira leite aqui, ele não mora na fazenda, ele mora na cidade. Então eu não posso fazer a intimação por isso, eu não tive a confirmação de que era ela mesma. A oficial de justiça ainda tenta localizar um filho da testemunha que mora em outra fazenda da região. Novamente, a decepção. Mais uma tentativa, Zé, e aí, você conseguiu realizar a sua missão completa? Não, não consegui realizar. Então isso significa que eu vou ter que voltar aqui outro dia e tentar fazer novamente. É o trabalho do oficial de justiça, é o dia a dia. Esse é o dia a dia do oficial de justiça. Deus tenha fé na vida. As férias têm ganhado no mundo contemporâneo importância destacada e crescente. É um direito indisponível do trabalhador que atende às metas de saúde e segurança no trabalho, além da reinserção familiar, social e política do empregado. Veja no quadro Fique Sabendo as atuais discussões sobre as férias do Brasil. As férias não representam um prêmio a ser concedido ao empregado, e sim um direito irrenunciável assegurado na Constituição Federal e na CLT. Para ter direito às férias e ao bônus de 1/3, o empregado deve cumprir o que se chama de período aquisitivo, que são 12 meses de trabalho. As férias visam restaurar as energias do trabalhador e a permitir a sua reinserção no contexto familiar e comunitário mais amplo. Elas podem ser fracionadas desde que nenhum período seja inferior a 10 dias. Como é que funcionam as férias lá na sua empresa? A gente concede férias de acordo com a legislação. Após um ano de trabalho, a pessoa tem direito a 30 dias de férias, podendo ser convertido em remuneração, ela pode vender até 10 dias. Vocês costumam comprar as férias ou fracionar as férias? Não, a gente costuma comprar os 10 dias que a lei permite. Isso aí fica a critério do empregado ou é uma norma da empresa? Não, o empregado. O empregado que define. Se ele tem o interesse em dispor, vender 10 dias, não quer tirar os 30 dias completos, a gente aceita o pedido dele. Em época de crise econômica, as empresas têm utilizado muito as férias coletivas. O juiz Fabiano Coelho fala sobre as regras que devem ser seguidas nesse caso. A empresa deve comunicar a DRT no prazo de antecedência de 15 dias do início dessas férias, ao sindicato da categoria e por força também da Convenção 132 da OIT, a discussão se seria necessária uma negociação coletiva para essa concessão das férias coletivas. A CLT não impõe a negociação, apenas o empregador teria que observar a forma de comunicação às autoridades e ao sindicato. É possível ao empregado vender suas férias? É o que o pessoal fala popularmente de vender 1/3 de férias, isso é absolutamente permitido. O que não se pode é uma prática que a gente percebe em várias empresas, que esta sim não tem qualquer amparo legal, que é da venda completa de férias. Esta empresa que aceitar, mesmo se for interesse do empregado, ela pode depois ser punida na Justiça do Trabalho a pagar de novo essas férias que foram irregularmente compradas do empregado. A ratificação da Convenção 132 da OIT foi benéfica para o trabalhador? Extremamente benéfica, embora a jurisprudência ainda esteja discutindo acerca da extensão da aplicação da Convenção 132. Mas ela trata de diversos benefícios, como a gente poderia citar aqui, a menção de que nas férias fracionadas, pelo menos um dos períodos teria que ser de 14 dias. A Convenção 132 menciona que, em qualquer caso, as férias não podem ser inferiores a 3 semanas. E uma regra das mais simples que os empregadores não observam, né, no sentido de que os feriados não podem ser computados nas férias. Então, na realidade, pela Convenção, se tiver feriados, tem que estender mais o dia do feriado para as férias.
E, por fim, seria importante frisar que a redação da CLT prevê que o empregado que pede demissão antes de completar um ano de contrato de trabalho, ele não teria direito a receber a proporcionalidade das férias na rescisão. E com a convenção, esse requisito não existe mais. Qualquer que seja o período de contrato de trabalho, o empregado vai ter direito à indenização das férias na rescisão. Hoje recebemos em nosso estúdio o presidente da OAB de Goiás, Miguel Ângelo Cansado. Durante a entrevista, ele comenta como os advogados estão enfrentando a virtualização processual e analisa o novo pacto republicano assinado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Confira a entrevista após o intervalo. Voltamos já. O TRT de Goiás sempre trabalhou em parceria com os advogados que atuam na seara trabalhista, mantendo o espírito cooperativo com as entidades classistas, sempre procurando a melhor forma de oferecer uma prestação jurisdicional eficiente e célere. No momento, um novo desafio surge para a Justiça do Trabalho e também para os advogados e partes: a virtualização dos autos processuais. Para falar sobre este e outros assuntos, nós conversamos hoje com o presidente da OAB, Seção de Goiás, Miguel Ângelo Cansado. Doutor Miguel, muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui no Hora Extra do TRT da 18ª Região. Doutor Miguel, TRT e OAB estão se empenhando para que a chegada do processo virtual seja menos complicada para partes e advogados. E, a partir de 20 de maio, vai iniciar a exigência da digitalização de todas as peças processuais. O senhor acredita que o advogado vai ter facilidade com essas mudanças ou ainda o senhor acredita que alguns advogados terão algum probleminha com relação à virtualização processual? Eu vou responder positivamente a ambas as perguntas. Tanto os advogados vão ter mais facilidade, quanto vamos ter todos também muitas dúvidas com relação à implantação do processo digital. O processo digital já é uma realidade implantada por previsão legal e em todos os níveis do Poder Judiciário. E no TRT da 18ª Região, em Goiás, a implantação tem sido muito rápida, não é? Por isso mesmo gera em nós a dúvida com relação ao novo. Tudo que é novo traz para qualquer um de nós cidadãos a insegurança, a dúvida de como funcionar. A virtualização é um passo importantíssimo para a transparência na tramitação processual, para a agilidade na entrega da prestação jurisdicional, para a informação ao constituinte jurisdicionado, não é, do Judiciário do Trabalho, do Judiciário como um todo. E nós, advogados, temos que nos inserir nessa realidade que já está presente entre nós. E vamos fazê-lo, a OAB e o TRT, como você disse na introdução, firmamos parceria no sentido de facilitar a vida do advogado. E é exatamente o que vamos procurar. Bom, a virtualização processual não é só novidade para nós brasileiros. Parece-me que alguns países da Europa, eles não adotaram a virtualização do processo, o processo eletrônico. Inclusive por questões de segurança. Inclusive veio um jurista alemão, Wolfgang Döbler, ao Brasil e ficou espantado com o grau de informatização do judiciário, especialmente da Justiça do Trabalho. O senhor acredita que é possível aliar segurança e informatização, principalmente dos dados pessoais das partes? Eu não tenho dúvida de que sim, né? É claro que essa resposta talvez pudesse ser melhor prestada pelos técnicos da área de informática. Mas como cidadão, como usuário do serviço e como advogado, como dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu não tenho dúvida em afirmar que será preciso fazer isso. E até sei que o TRT da 18ª Região fez um grande investimento em sistemas de segurança, como fazemos nós na Ordem dos Advogados do Brasil. De fato, você falou bem, o Brasil avançou na questão da implantação do processo digital, inclusive numa referência de padrão mundial. Como o Brasil fez, aliás, com as urnas eletrônicas, né? A urna eletrônica do Brasil é uma referência no mundo inteiro hoje. E vai ser assim, eu acredito, também no processo judicial eletrônico. Mas isso é bom,
É bom que o Brasil mostre que tem tecnologia para essas iniciativas de ponta e é bom para o cidadão também. Imagine que o processo deixa de ser aquele processo que fique nos escaninhos, nas prateleiras das escrivanias, secretarias, serventias em geral e passe a estar disponível no mundo inteiro à vista de qualquer pessoa. Isso dá segurança pelo lado da informação, da transparência. Agora, a segurança de dados, ela vai ter que acompanhar sempre, vai ter que estar sendo sempre aprimorada, porque aí a figura dos hackers, né, dessas pessoas que têm especialização em invadir sistemas de computador. A solução para isso virá certamente dos técnicos de informática. A OAB está emitindo certificação digital. Como é que está a procura dos advogados? Lamentavelmente não é positiva, não. Nós, ainda há poucos dias, tivemos uma reunião em Santa Catarina, nós, presidentes das 27 unidades da Ordem dos Advogados no Brasil, e mais o Conselho Federal, e verificamos lá que há um número muito pequeno ainda de advogados que obtiveram certificado digital através da instituição, né? Mas nós estamos fazendo uma campanha constante para mostrar ao advogado, conscientizá-lo de que o certificado que ele deve usar é o da Ordem dos Advogados do Brasil, que lhe dá exatamente o que você perguntava antes, o requisito fundamental da segurança, né? E mais, da segurança ao cidadão. Quando o cidadão entrar no site da Ordem para consultar uma informação a respeito de um determinado advogado, ele tem segurança quanto à inscrição, às condições de atuação daquele profissional. E tanto melhor que ele tenha o certificado digital emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Representa, né? Claro, claro. Isso é até para dar mais grandiosidade, mais grandeza à nossa instituição. Mudando de assunto, não há como não falar sobre crise mundial. O que o senhor acha que essa nova crise impõe novos rumos para a Justiça do Trabalho? Com certeza, não é? As demissões que já vemos. Ainda hoje conversava com um grupo de empresários, num evento de que participei no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e eu via empresários dizendo da quantidade de demissões, empresas sendo fechadas, e claro que havendo aí ruptura nas relações de trabalho, o Judiciário Trabalhista vai ser chamado a resolver os conflitos que daí decorrem, e ainda bem que nós temos em Goiás uma referência positiva em termos de entrega da prestação jurisdicional, de celeridade no TRT. Mas tomara que o Brasil consiga fazer, de fato, com que a crise não se transforme num terremoto e que ficasse, o que já não acredito que seja numa simples marola, como disse no primeiro momento o presidente da República. Mas é uma preocupação de todos nós. O senhor acredita que a conciliação seja o melhor caminho para o judiciário? É de interesse do advogado a conciliação devido à alta demanda processual? O Supremo Tribunal Federal tem incentivado, os tribunais superiores, o TST tem incentivado a conciliação, porque essa é uma realidade também necessária, não é? A conciliação não é que ela não seja do interesse do judiciário, ela é do interesse do cidadão, né? Porque nós todos, advogados, integrantes do Ministério Público, da magistratura, os próprios serventuários da Justiça, só existimos em função de servir ao cidadão. A nossa atividade, a essência do nosso exercício profissional, de todos nós, é servir a cidadania, servir ao cidadão, compondo as lides, compondo o desentendimento entre os cidadãos na órbita trabalhista, na órbita civil, né, nas questões da esfera penal. Então, a conciliação, ela vem, e aí no âmbito trabalhista ela também tem uma conotação fundamental. Ela vem para quê? Para desafogar o judiciário. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o presidente da OAB, Miguel Ângelo Cansado. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o presidente da OAB, seção de Goiás, Miguel Ângelo Cansado. Doutor Miguel, pela própria natureza e também pelos procedimentos, as ações trabalhistas são bem mais céleres do que da Justiça Comum, da Justiça Federal. É um ramo interessante para o advogado? É muito interessante. Mesmo porque as causas são de pequeno valor? Com na maioria das vezes. A advocacia tem a cada dia ampliado o seu leque de atuação. E no Judiciário do Trabalho é assim também. Mas isso é de hoje, não é? Eu, quando exerci intensamente a advocacia no ramo trabalhista, eu me lembro que havia
a figura da audiência de instrução marcada com 2 anos e meio. Eu cheguei a ver audiências designadas com mais de 3 anos entre a audiência inicial e a audiência de instrução e julgamento. Então, esta é uma realidade que não tem muito tempo que está implantada, não é? Ainda bem que é assim, não é? Ainda bem que é assim, porque isso entrega-se o que o cliente, o que o constituinte busca em relação ao Poder Judiciário com mais celeridade. E claro que para satisfação também da advocacia. Um dos grandes problemas enfrentado pelo advogado trabalhista é com relação a receber os seus honorários em caso de sucumbência da outra parte. Nem sempre ele consegue receber os honorários. Como é que a OAB está atuando para corrigir esse problema? Em primeiro lugar, a ordem defende que devem ser fixados honorários de sucumbência também no processo trabalhista, não é? De natureza trabalhista, porque é uma questão de justiça. E nós, ainda há pouco, estive no Congresso Nacional com o senador Demóstenes, acompanhando ao presidente do Conselho Federal, César Brito, Conselho Federal da OAB, e tratávamos exatamente de uma alteração que está sendo proposta na legislação processual civil, e queremos nós que ela repercuta também para o processo do trabalho, para que haja honorário de sucumbência também no Judiciário do Trabalho. Porque muitos advogados têm apenas nos honorários de sucumbência a sua fonte de subsistência. Nas relações jurídicas trabalhistas, isso é de um pouco de menos intensidade, porque os advogados em geral fazem contrato de prestação de serviços com o seu constituinte. Mas nós defendemos que deve haver a fixação de honorário de sucumbência também no processo trabalhista. Recentemente, os 3 poderes da União, Legislativo, Judiciário e Executivo, assinaram o 2º Pacto Republicano, objetivando o aprimoramento da prestação jurisdicional, o aprimoramento do Judiciário. E nisso foram elaborados vários projetos que vão ser encaminhados ao Congresso. Está dependendo da atuação do Congresso Nacional. O que o senhor acha das medidas que vão ser tomadas ou que estão tentando ser tomadas? Elas realmente resolvem o problema da morosidade no Judiciário, da falta de efetividade na entrega da prestação jurisdicional? Essa pergunta talvez nos desse a oportunidade de ficar aqui um programa desse inteiro falando só sobre esse pacto, não é? Eu sou essencialmente e sempre muito otimista, mas não sou otimista com relação a este pacto. E digo por quê. No Judiciário do Trabalho, por exemplo, a presença do Judiciário do Trabalho, ela é uma ficção, né? Um estado como Goiás, que tem 246 municípios, que tem no Judiciário Estadual 119 comarcas. Tem no Judiciário do Trabalho algo em torno de 18 ou 19 unidades. São 36 no estado todo. No estado todo. Imagine que é uma ficção, então, a presença do Judiciário do Trabalho em todo o estado. O que o Judiciário precisa mesmo, e aí eu falo do Judiciário Trabalhista, mas precisa mais ainda na Justiça Estadual, é de estrutura. Como eu vou dizer para o cidadão, lá na comarca no sul do estado, ou no médio norte do estado, que há 3 ou 4 meses não tem juiz, que um pacto republicano desse vai resolver o problema da entrega da prestação jurisdicional. Ele não vai acreditar nisso, porque daqui a 3 ou 4 meses, ele vai à comarca, ao fórum da comarca, dizer, escuta, eu queria saber informação sobre o andamento do meu processo. Ou vai numa consulta na internet hoje, os processos já estão, pelo menos em termos de informações básicas, quase todos, acho que todos já na internet, e vai verificar que seu processo está no mesmo lugar onde estava, aguardando a conclusão, ou seja, aguardando ir ao gabinete do juiz para despacho, aguardando uma sentença, aguardando o oficial de justiça. Enfim, se não se estruturar o judiciário, esses pactos são importantes, eu não nego que sejam, mas eles acabam vendendo ilusão ao cidadão. Uma das medidas que está sendo estudada, que está sofrendo muitas críticas, é a emenda constitucional que vai alterar a forma de pagamento dos precatórios. Muitos estão dizendo que, na verdade, trata-se de um calote do governo. O senhor concorda com essa afirmação? Quem tem dito isso é a Ordem dos Advogados do Brasil. Não tenho a menor dúvida de que além de outras instituições, claro, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é mesmo uma tentativa de um calote. Há estados brasileiros, e aqui mesmo em Goiás, infelizmente, há anos não se paga precatórios na área civil, não é? Na trabalhista há um pacto, para voltar à expressão, né, um ajuste, e no judiciário estadual, em relação aos precatórios estaduais, alguns pagamentos, mas não há uma regularidade. Há municípios brasileiros que nunca pagaram precatórios, que são devedores e nunca pagaram, né? Então, isto é realmente uma tentativa de golpe, de um calote. Certo, doutor Miguel, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço a você e aos telespectadores todos.
Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Olá! No Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. O dia a dia atribulado do oficial de justiça e as dificuldades que este profissional encontra para exercer suas atividades. As mais recentes discussões sobre as férias, direito indisponível do trabalhador no quadro Fique Sabendo. E ainda, no quadro de entrevistas, o presidente da OAB de Goiás, Miguel Ângelo Cansado, comenta como os advogados estão enfrentando a virtualização processual. Não perca!